Olá pessoal, bem-vindos ao Encontro na História com o Fábio Václavovski, que faço licenciatura em História. E faremos vários episódios falando sobre a história do Brasil, independência do Brasil, primeiro reinado, segundo reinado. E com isso dou as boas-vindas a todos nesse novo canal aí, ligando o presente, o passado e o futuro. Bom, pessoal, a gente vai estar falando para você sobre a independência do Brasil e o primeiro reinado, então que vai de 1822 a 1831, né? Eu coloco bastante, vocês vão ver gravuras, né, figuras, linkando, né, a independência do Brasil e o primeiro reinado. Aqui nós temos um retrato pintado de Dom Pedro I, né, a bandeira do Brasil Império, e depois Dom Pedro I sendo saudado pelo povo no dia 7 de setembro de 1822. Então o primeiro conteúdo que vai ser abordado, né, como se deu o processo, né, da independência do Brasil, os principais objetivos da independência do Brasil, o que aconteceu no dia 7 de setembro, né, e qual a importância do 7 de setembro para a gente como brasileiro. Já o segundo conteúdo de hoje vai ser o primeiro reinado, que foi o primeiro reinado, né, suas características, quais foram a base da economia brasileira durante o primeiro reinado, quais foram os fatos mais importantes do primeiro reinado, quais foram os conflitos e as crises, né, que determinaram para o fim do primeiro reinado. Então esse é o segundo conteúdo que vamos abordar. Aqui a gente traz três imagens, né, três figuras muito representativas. Dom Pedro I, aos seus 10 anos de idade, quando vem para o Brasil. Depois Dom Pedro I sendo coroado, imperador do Brasil. E por último, já Dom Pedro I, já com seus 32 anos, 33 anos de idade. Né? E aí a gente traz, né, como é que era o nome de Dom Pedro, né? Todo mundo é muito curioso, porque era um nome bem extenso. Então o nome de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. O nome complica e chega até a cansar. Mas o porquê desses nomes geralmente compridos, né? A família de Dom Pedro usava muito nomes de antecedentes, né? E de nomes de santos também da Igreja Católica. Nasceu em Queluz, Portugal, no Palácio de Queluz, no dia 12 de outubro de 1798. Falece também no Palácio de Queluz, no dia 24 de setembro de 1834. Né? Teve duas esposas, como todo mundo sabe. Dona Maria Leopoldina
que era da Áustria, e Dona Amélia, né? Foram as duas esposas de Dom Pedro. A independência do Brasil. Como se deu o processo de independência do Brasil? Foram várias as causas da independência do Brasil, onde podemos destacar o desentendimento entre os deputados portugueses e brasileiros nas Cortes de Lisboa, né? Os deputados brasileiros eram em menor número, né? Os deputados portugueses em maior número. A vontade também da elite brasileira em acabar com o monopólio comercial português, né? A maior parte monetária, obviamente, ela ia para a sede em Portugal, né? As ideias iluministas a respeito da liberdade do povo, né? A consciência que o povo brasileiro estava tendo, né? E a vontade nacionalista de uma maior liberdade, né? Como nação, né? E não como colônia mais. E a Revolução Liberal Portuguesa, né? A gente traz aí uma imagem, uma figura, uma gravura para vocês da Revolução Liberal Portuguesa, que nada mais, nada menos que é a Revolução do Porto, né? Que iniciou em 1820. Então, desde a vinda da família real para o Brasil, né? Portugal estava à beira do caos, além da grave crise econômica e do descontentamento popular. O sistema político era marcado pela tirania do comandante inglês que governava o país. E cabe a gente fazer um adendo, né? O que acontece, né? Com a vinda do Brasil. Em 1807, o imperador Napoleão Bonaparte começa a invadir a Península Ibérica, né? E ao se aproximar de Portugal, a Inglaterra coloca uma pressão em cima do governo português, né? E faz com que a corte portuguesa deixe Portugal e venha para o Brasil em 1808, né? E qual era a intenção disso também? A Inglaterra não queria que Napoleão colocasse as suas mãos na grande frota e na quantidade grande de embarcações que Portugal tinha, né? Então esse era um dos principais interesses a qual a Inglaterra não queria que os portugueses estivessem em Portugal quando Napoleão invadisse, né? Então, com tudo isso, levou os portugueses a aderirem ao movimento revolucionário que teve início na cidade do Porto, então em 24 de agosto de 1820, né? A Revolução do Porto. A Revolução Liberal do Porto pretendia derrubar então a administração inglesa, recolonizar o Brasil, porque o Brasil virou metrópole, promover a volta de Dom João VI então para Portugal e elaborar uma Constituição. Então, diante desses acontecimentos, no dia 7 de março de 1821, Dom João VI anunciou então sua partida. No entanto, deixa no Brasil seu filho mais velho e herdeiro do trono, Dom Pedro, fazendo Dom Pedro então regente do Brasil. No dia 26 de abril de 1821, então, Dom João VI parte para Portugal com a rainha Dona Carlota Joaquina, o príncipe Dom Miguel e as filhas do casal. Tem uma gravura também mostrando Dom João VI e Dona Carlota Joaquina. Então, no Brasil surgem duas forças, o chamado Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Português, comerciantes reinós, né, comerciantes que eram do reino, vieram junto com Dom João VI e permaneceram no Brasil. Guarnições militares, leais aos portugueses, então que declaravam apoio à metrópole e apoiavam então o fechamento dos portos, né? E aí acaba acontecendo que volta o monopólio a Portugal. Partido Brasileiro, né? Então liderado por latifundiários que defendiam a liberdade econômica e a autonomia administrativa da colônia, né? Não queriam
o fechamento dos portos de novo, né? Aquele intercâmbio somente entre Portugal e Brasil, até porque com a vinda de Dom João VI para o Brasil, o que ocorre? Os portos brasileiros são abertos aos ingleses, aos cubanos, aos países africanos, né? A tantos outros países que tiveram a oportunidade de comercializar com o Brasil, diretamente com o Brasil, né? E seus comerciantes. E com a volta da família para Portugal, né? Família imperial para Portugal, volta de Dom João VI para Portugal, isso começa a não ser mais viável, né? Então, o intercâmbio era Brasil-Portugal e Portugal com o resto do mundo. Então, quando os portugueses exigem o retorno de Dom Pedro, né, os brasileiros reagiram e criaram o Clube da Resistência, que entregou um documento a Dom Pedro com milhares de assinaturas exigindo a sua permanência no Brasil. Então, por causa dessa reação dos colonos, né, que eram nós aqui, os brasileiros, é que Dom Pedro declarou a sua permanência no país no dia 9 de janeiro de 1822, no que é conhecido como Dia do Fico, né? A gente aprende nas aulas no colégio, né? O Dia do Fico. Então, aqui tem uma imagem de Dom Pedro, com a célebre frase: se for para o bem da nação e felicidade geral, diga ao povo que fico, né? Então, ao permanecer no Brasil, as cortes portuguesas tentaram então anular a autoridade de Dom Pedro sobre o Brasil. Porém, ele determinou o quê? Uma lei chamada Cumpra-se. O que era o Cumpra-se? Qualquer lei portuguesa ou decreto deveria passar primeiro por Dom Pedro para depois ter valor, né? Então, o Cumpra-se foi um fato importante e a quebra de relações, né, entre Dom Pedro e a coroa portuguesa, né, entre o Brasil e Portugal. E nessa época o príncipe tinha apenas 22 anos, né, carregado de governar um país 93 vezes maior do que a pequenina metrópole, né, sofrendo pressões de portugueses e também de brasileiros, porque Dom Pedro também não agradava também somente os portugueses, ele não agradava também os brasileiros, né? Forma de governar de Dom Pedro, né? Os acontecimentos dos meses seguintes, então, continuam, né? Posição intransigente e desrespeitosa na visão dos colonos, né? São os fatores que levaram o Brasil à ruptura com Portugal. Nesse processo, Dom Pedro foi muito influenciado por duas pessoas: Dona Maria Leopoldina, sua primeira esposa, né? Esposa de Dom Pedro, e José Bonifácio de Andrade e Silva, seu conselheiro e grande amigo, né? Apesar que os dois mantêm uma relação de amor e ódio, né? Que a gente vai ver mais à frente, quando acaba José Bonifácio indo para o exílio, né, a mando de Dom Pedro, né? Eles rompem a relação, depois ele volta, vira tutor de Dom Pedro II. Então é uma relação bem conturbada, mas interessante, mas nesse momento ela foi de fundamental importância para a independência do Brasil, né? Então, extremamente inteligente, Dona Maria Leopoldina, a gente tem a figura dela aqui para vocês terem né, a visão dela na mente quando a gente fala dela. Grande influência política sobre Dom Pedro, né? Foi arquiduquesa da Áustria, imperatriz consorte do Império do Brasil de 1822 até 11 de dezembro de 1826. Então, 4 anos depois, na verdade, da independência do Brasil, ela falece, né? E aí foi algum tempo depois Dom Pedro I casa com Dona Amélia. Mas a figura da Dona Leopoldina ela é muito importante para esse processo de independência do Brasil, né? Também a forte influência sobre Dom Pedro I de José Bonifácio de Andrade Silva
foi ministro do Reino e dos Estrangeiros de janeiro de 1822 a julho de 1823. Principais ideias, né? Liberal, defensor da monarquia constitucional, sustentava algumas ideias para o desenvolvimento do Brasil, né? Entre elas defendia a civilização dos índios e a abolição gradual dos escravos. Um registro importante que eu trago para vocês é a grande influência, claro que de modo muito pequeno, muito restrito, mas eu acho que é um registro importante que a gente não tem geralmente nos livros escolares, a gente não escuta isso dos nossos professores de história, mas é um registro importante que eu gostaria de fazer para vocês nesse vídeo, que é a influência da maçonaria na independência do Brasil. Então, nós tivemos aí alguns maçons importantes nesse processo, né, que é José Bonifácio de Andrade Silva, que a gente já falou, que é o patriarca da independência. Joaquim Gonçalves Ledo foi um jornalista e político brasileiro de grande importância. José Clemente Pereira, magistrado, político de alta relevância para o Império Brasileiro. E Januário da Cunha Barbosa, foi um orador sacro, historiador, jornalista, poeta, biógrafo e político de muita importância no primeiro reinado. Então são 4 maçons muito participativos nesse processo, né? Joaquim Gonçalves Ledo, da loja Comércio e Arte. José Bonifácio de Andrade Silva, da loja Esperança de Niterói, número 3. José Clemente Pereira, loja maçônica Comércio e Arte. E Joaquim da Cunha Barbosa, loja maçônica Comércio e Arte. Então aqui eu tenho coloquei as 4 imagens, né, as 4 figuras desses grandes vultos da nossa independência do Brasil, que contribuíram para a independência do Brasil, né, e que eram maçons, né. José Bonifácio, muito atuante, apesar de ser da loja Esperança de Niterói, número 3, que ficava no Rio de Janeiro, né, era muito atuante em São Paulo, né, e Joaquim Gonçalves Ledo, da Comércio e Arte, como Dom Pedro I também foi da Comércio e Arte, muito atuante no Rio de Janeiro, né, um em São Paulo, outro no Rio, os dois atuando. José Clemente Pereira e Joaquim Gonçalves Ledo foram os responsáveis pelo Dia do Fico, então. A gente vê a importância, então, nessa data do Dia do Fico, né, a participação da maçonaria ativa, né, nesse processo, né, fazendo com que Dom Pedro ficasse no Brasil. Joaquim Gonçalves Ledo, em 1820, então, vai servir como oficial-mor na contadoria do Arsenal de Guerra, né, e o objetivo era propagar as ideias liberais entre os militares graduados e levá-los à maçonaria. Esse era o papel de Joaquim Gonçalves Ledo. Então a gente vê também a maçonaria ela se articulando para todo esse processo acontecer. E José Bonifácio de Andrade, né, principal conselheiro de Dom Pedro, que a gente já falou, grande amigo de Dom Pedro, né, e o patriarca da independência. E Januário da Cunha Barbosa e Joaquim Gonçalves Ledo, eles fizeram o Reverbero Constitucional Fluminense, né? Que era, na verdade, um pasquim, um jornal da época que defendia, né, vinha em defesa da independência do Brasil, trazia as ideias de independência do Brasil, né? Então, em 13 de maio, a maçonaria concede a Dom Pedro o título de protetor e defensor perpétuo do Reino Unido do Brasil, né? Com isso, a maçonaria ela coloca Dom Pedro como grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, né? Na época do Grande Oriente brasileiro, né? Onde seu primeiro grão-mestre foi José Bonifácio de Andrade Silva, aqui, ó, o primeiro principal conselheiro de Dom Pedro, né? Então ordena a suspensão de todos os trabalhos, né, em 21 de outubro de 1822. Né? Então o imperador
e grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, atingiu o grau máximo do rito moderno. Na época era o grau 7, Cavaleiro Rosa Cruz, era considerado Cavaleiro Rosa Cruz. Em alguns arquivos históricos é possível encontrar inclusive algumas cartas direcionadas a maçons, as quais eram assinadas com as iniciais IPMR+, que significava Irmão Pedro Maçom Rosa Cruz. Muitos desses documentos, hoje eles estão nos arquivos do Grande Oriente do Brasil. Alguma coisa se perdeu no incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? Mas muita coisa ainda arquivada na loja Comércio e Arte que Dom Pedro iniciou. Mas por que ele acaba suspendendo todos os trabalhos? É interessante isso. A maçonaria guinda Dom Pedro ao cargo de grão-mestre, né? E ele depois suspende os trabalhos da maçonaria no Brasil. Porque ele sabia do poder de articulação que a maçonaria tinha também no Brasil. Então não havia interesse de reuniões secretas dentro do Brasil para talvez articular até alguma coisa contra o próprio imperador. Então ele suspende os trabalhos da maçonaria, né? Esse avental foi usado por Dom Pedro, né? Seda e veludo, era um avental de 34 por 36 centímetros e estava no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, que todo mundo sabe que em 2018 ele incendiou, né? Praticamente mais de 90% do seu acervo se perdeu, e esse é um dos materiais que se perdeu também. Fabricado em bronze dourado, né, apresentava as iniciais P primeiro gravadas em relevo. Né. É lamentável realmente a gente ter a perda desse precioso material, né, que contava a história da maçonaria na participação da independência do Brasil, né, e a participação de Dom Pedro como maçom. Né. E os principais objetivos da independência do Brasil? Né? A independência do Brasil favoreceu grandes proprietários de terra e grandes comerciantes locais. Né? A gente falou sobre a volta do Brasil se tornar colônia, né? E não se tornar mais metrópole. Metrópole voltar a ser Portugal, né? Ter os embargues, né, de navegação e o comércio livre, né, ser extinto. A separação, então, tinha como objetivo preservar a liberdade de comércio e a autonomia administrativa do país. Porém, o restante da população ficou na mesma situação e a escravidão, infelizmente, continuava. Aqui a gente tem um quadro de Pedro Américo, né, retratando o nosso 7 de setembro. Né? É bem interessante esse quadro, porque ele é datado de 1886 a 1888 aí, né? Então é um quadro pintado muitos anos depois. A Casa do Grito, que é aquela casinha que está aqui no fundo da pintura, mais tarde a gente também vai falar sobre ela. Ela é datada de em torno de 1844, os registros mais antigos dessa casinha, né? Seria um comércio na época, né? E claro que eles não estavam a cavalo, né? Cavalos tão bonitos assim, né? Até porque eles estavam vindo de Santos por uma estrada muito de difícil acesso, né? E necessitava então de um outro meio de transporte, que eram mulas, jumentos, né, para fazer aquela subida. Né. Então, o que acontece? Né? Dom Pedro ele sai do Rio de Janeiro, em direção a São Paulo, com um grupo muito pequeno, uma comitiva formada por em torno de 14 pessoas, e escolhidas a dedo, inclusive, essas 14 pessoas,
né? E a intenção de Dom Pedro, ao sair de lá com essa comitiva, era de, durante esse percurso Rio de Janeiro-São Paulo, conseguir o apoio político de sitiantes e fazendeiros, né? Conseguir o apoio humano para uma possível revolta e uma luta armada contra o exército português, que aos poucos chegava ao Brasil, mandados por Dom João VI, para tentar manter o Brasil sob o domínio português, né? Então ele sai do Rio de Janeiro, né, e vai passando nessas fazendas, nesses sítios. Esses 14 membros da comitiva, escolhidos a dedo, eram pessoas que conheciam também e poderiam influenciar esses sitiantes, esses fazendeiros, a aderirem à ideia de independência e tornar o Brasil livre. Então, ele chega a Santos, Dom Pedro passa a verificar as fortificações que lá existiam, né? Santos era um canal importante de chegada de embarcações, né? E ali haviam 6 fortificações. Dom Pedro ele verifica todas as 6, né? Engrossa o seu número de membros da comitiva, né? Então sai de Santos e vai para São Paulo, pela Serra do Mar. A cena real ela é bucólica e prosaica e menos épica, né, como mostra Pedro Américo no quadro, mas não menos importante, pois marca a nossa independência do Brasil. Então, ao sair de Santos em direção a São Paulo, faltava 1 hora mais ou menos para o nascer do sol. Uma modesta comitiva formada por uma guarda de honra. Nela estava o coronel Marcondes, que era o mais velho, inclusive, de idade, né? Diga-se de passagem, 42 anos. Tá? O padre Belchior Pinheiro de Oliveira tinha 23 anos. O padre Belchior ele era um mineiro, né? Era deputado do Brasil por Minas Gerais, né? E ele deveria, na verdade, não estar aqui, mas estar em Portugal, porque havia um encontro entre deputados brasileiros e portugueses, né? Mas a comitiva mineira de deputados resolveu não ir para Portugal. E Padre Belchior acaba participando então dessa comitiva formada por Dom Pedro, quando sai já do Rio de Janeiro para São Paulo e de São Paulo para Santos, de Santos para São Paulo, né? 23 anos, um padre super novo. A idade dos integrantes da comitiva de Dom Pedro era uma idade muito próxima da dele ali, 23 anos, né? Então, o secretário itinerante Luiz Saldanha da Gama, o ajudante Francisco Gomes da Silva e 2 criados particulares, João Carlota e João Carvalho. As 2 primeiras horas foram de barco entre canais e rios do manguezal entre Santos e o porto pluvial de Cubatão, entre posto, né? As montarias estavam prontas ao pé da serra. Então, quando eles terminaram de fazer todo esse caminho pluvial, no pé da serra já havia uma comitiva esperando Dom Pedro, já também com as montarias pronta para fazer a subida da serra. Uma subida de 8 quilômetros, conhecida como Calçada do Loreno, que foi um general, né, do Brasil Império, de 1760, com mais de 180 curvas essa subida em zigue-zague. Eu sempre me lembro, toda vez que eu leio isso, e eu falei durante a aula, quando a gente falou sobre o Brasil Império, independência do Brasil e primeiro reinado, que toda vez que eu leio essa parte do zigue-zague, eu sempre me lembro daquela serra em Santa Catarina, a Serra do Rio do Rastro. Eu sempre imagino daquela forma, uma subida muito íngreme, muito difícil, por isso não foi possível eles subirem a cavalo.
tinham que ser animais que tinham a facilidade e a resistência para subir, né? Era uma estrada, né? Não havia aquela estrada calçada, né? Era de chão batido, então chovia, era barro, né? Era muito complicado, uma subida de aproximadamente 2 horas e mais 6 horas para atravessar o Planalto em direção a São Paulo, né? Por isso que só no entardecer que a comitiva chega à colina, né? Ipiranga, em Tupi-Guarani significa então Rio Vermelho. Das margens do Ipiranga até São Paulo existem 8 casas e 42 moradores, né? Existiam naquela época. Então, enquanto Dom Pedro estava no alto da colina, chega a galope o alferes e ajudante de ordem Francisco de Castro Canto e Melo, com notícias do Rio de Janeiro. E quem é Francisco de Castro Canto e Melo? Ele era irmão da Domitila de Castro, que foi até inclusive amante de Dom Pedro, a principal amante de Dom Pedro I, né? E junto chegam também 2 mensageiros, um com cartas militar do cônsul britânico do Rio de Janeiro e outras 2 cartas, uma de Dona Leopoldina e outra de José Bonifácio, né? Então só existem 3 relatos escritos sobre o 7 de setembro de 1822. Né? O primeiro relato foi feito pelo padre Belchior. Né? O que acontece? Dom Pedro recebe as notícias, né? Vamos voltar aqui o slide. Né? Ele recebe as notícias do Rio de Janeiro através de Francisco de Castro Canto e Melo, e os mensageiros, né? Um do cônsul britânico do Rio de Janeiro, né? Falando da situação que se encontrava, né? Militarmente falando, o Rio de Janeiro, e 2 cartas de Dona Leopoldina e José Bonifácio pedindo a independência do Brasil, né? Então, o que o padre Belchior nos relata? Que Dom Pedro, ao ler a carta, diz: de hoje em diante estão quebradas as nossas relações, nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil para sempre separados de Portugal. E aí a comitiva grita: viva a liberdade, viva o Brasil separado, viva Dom Pedro. E aí ele fala: diga à minha guarda que eu acabo de fazer a independência do Brasil. Estamos separados de Portugal. Né? Essas foram as frases de Dom Pedro. O segundo relato é do Francisco de Castro Canto e Melo, né? Onde os relatos foram anos depois, né? Claro, obviamente em tom militar, mostrando um Dom Pedro resoluto e determinado. Né? Ao terminar de ler as cartas e receber as notícias do Rio de Janeiro, Dom Pedro teria dito: é tempo, dependência ou morte, estamos separados de Portugal. Né? E o último relato, o último depoimento foi do Coronel Marcondes. Né? O Coronel Marcondes não estava no topo da colina junto com Dom Pedro, né? Naquela pintura do quadro de Pedro Américo, né? Se encontrava descansando em solo com soldados, né? E a guarda de honra em uma pequena venda próximo ao riacho, né? Aquela casa do grito que eu falei. E aí ele teria dito: amigos, estão para sempre quebrados os laços que nos unem ao governo português. E quanto aos topes daquela nação, convido-os a fazer assim. Eram topes que estavam grudados na lapela, né, com as cores de Portugal. Então eles tiraram aqueles topes, jogaram no chão. E aí todo mundo grita: e viva o Brasil livre e independente. E aí Dom Pedro fala: será nossa divisa de hora em diante, independência ou morte. Então o segundo relato falando sobre independência ou morte, né? E com a independência do Brasil, né? Quais são as consequências da independência do Brasil?
Então, o surgimento, né, do Brasil enquanto nação independente e a coroa, né, Dom Pedro sendo nomeado e coroado nosso primeiro imperador, construção da nacionalidade brasileira, estabelecimento de uma monarquia nas Américas, a única no continente junto ao Haiti e a do México, que duraram muito pouco tempo, né? E evidentemente do Brasil por meio de um pagamento de 2 milhões de libras com indenização aos portugueses. E aí começa realmente o nosso primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831. Então, o que acontece logo após a independência do Brasil, né? O Brasil organizou-se com uma monarquia, como uma monarquia. Essa transformação foi praticamente imediata, tanto que em outubro Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil e em dezembro foi coroado como Dom Pedro I. O caso brasileiro foi o único da América do Sul, pois todas as nações sul-americanas que constituíram as suas independências converteram-se em repúblicas, né? Tirando o Haiti e o México, né? Aqui mostra então a coroação de Dom Pedro I, uma gravura, né, mostrando a coroação de Dom Pedro I em dezembro de 1822, né? Aqui o monograma imperial de Pedro, né, mostrando a coroa imperial, né, e a letra P e ponto primeiro, né? E aqui eu trago para vocês duas fotos, né? A coroa de Dom Pedro I, que é a primeira coroazinha sem os detalhes, sem os rubis e as joias, né? Por quê? Porque as joias da coroa de Dom Pedro I, elas foram utilizadas depois na coroa de Dom Pedro II, que é essa segunda coroa, que é a segunda foto aqui, né? Mostrando essa majestosa coroa com veludo verde, né? Que era da Casa de Bragança, né? E as joias que ornam essa coroa de Dom Pedro II eram as joias que ornavam, na verdade, a coroa de Dom Pedro I. Quase que essa coroa de Dom Pedro I foi desmanchada, né? Dom Pedro II, durante o segundo reinado, ele manda essa coroa para a Casa da Moeda Brasileira e lá quase ela foi desmanchada, né? Foi derretida, mas graças a um funcionário que anos depois que termina, na verdade, o Brasil Império, esse funcionário achou essa coroa em uma caixa e acabou chamando seus superiores, mostrando a coroa, achando que era uma coroa, foram investigar e era a coroa de Dom Pedro I. Então, graças a Deus não foi derretida essa coroa. As duas estão no Museu de Petrópolis, Museu Imperial de Petrópolis. Segundo vários historiadores, historiadores definem que a opção da monarquia em vez da república no Brasil aconteceu por junção de 3 fatores, né? Temia-se que a escolha pela república pudesse ter o mesmo efeito que teve na América Espanhola e gerasse fragmentação territorial. A elite brasileira tinha sido criada na tradição monárquica, né, portuguesa, e, portanto, as ideias de república não tinham muita força no Brasil, né? E temia-se que a escolha pela república pudesse causar grandes transformações no status, né, nas
o estado das coisas, né, que não poderiam mudar. Economia e escravatura, né? E eu acabo linkando a economia e a escravatura, vocês vão entender o porquê. Em 1822, né, o Brasil contraiu então uma dívida de 3.685.000 libras esterlinas, ou seja, aproximadamente 1,2 bilhões de reais, se fôssemos transformar em dinheiro em reais hoje, né? Aquele pagamento que eu falei para vocês da dívida com Portugal, até para o reconhecimento de Portugal, né, a indenização que o Brasil pagou, né, pelo reconhecimento. Também sendo que a economia brasileira continuou baseada em uma produção essencialmente agrícola, né? A gente vem da cana-de-açúcar, no primeiro momento, né, do cacau, né, ciclo da borracha, né, e depois do café, né? Mas estão dizendo propriamente agrícola, né, o mercado externo e a compra e venda de escravos era importante, né, para o Brasil. Por isso que eu linkei economia e escravatura. E com isso o tráfico negreiro era um fator importantíssimo, né, de movimentação econômica durante esse período, né. É difícil determinar o valor de cada escravo no século XIX, pois os indicadores variam muito de preço, mas acredita-se que em 1846, para vocês terem uma ideia, a saca de café era comprada a 12 mil réis, né? Uma saca de café, 12 mil réis. Já o escravo valia 350 mil réis. Os escravos com habilidade chegavam a valer 715 mil réis. Esses escravos com habilidade, geralmente que aqui é mencionado, na história a gente fala muito sobre os escravos com habilidade, são aqueles escravos que vieram da África, principalmente da África do Sul, né, e que participavam de mineração. Esses escravos com habilidades eram mandados para Minas Gerais, né, para as minas de ouro e extração de diamante. Eram escravos extremamente valiosos, esses escravos. Então, se a gente for calcular aí, né, vou pegar aqui pegar uma calculadora aqui para vocês terem uma ideia, né? 350 mil, né, divididos por 12 mil, um escravo de 350 mil réis valia 29 sacas de café, né? Já um escravo, por exemplo, de 715, vou fazer aqui para vocês, 715 mil réis divididos por 12 mil réis, 59 sacas de café um escravo valia. Então, para vocês terem uma ideia, como era valioso, né, infelizmente, para o comércio escravagista, né, o tráfico negreiro, né. Em 1855, um escravo era cotado em 1 conto de réis e 75 mil réis. Seria 1 milhão e 75 mil, para vocês terem uma noção, né? Ao passo que uma escrava valia 857 mil réis, né? Em 1875, o escravo valia 1 conto e 250 mil réis. E uma escrava, 1 conto e 106 mil réis. O crescimento na cotação dos escravos foi de 235% entre 1835 e 1875, né? Conto de réis foi a expressão adotada no Brasil e em Portugal para indicar 1 milhão, né, que eu falei para vocês ali no início desse slide, né? 1000 vezes a importância de 1 mil réis. Então, em 1856 a 1862, um conto de réis, né, 1 milhão de réis, comprava em média um escravo, ou 1 quilo de ouro, para vocês terem uma ideia. E aí, quando a gente fala para vocês de 1 milhão, a gente vai fazer aqui, ó, quer ver? Ó, deixa eu fazer aqui para vocês terem uma noção. Quanto é que daria isso? 1.256.000, ó, divididos por 12 mil,
Eram 104 sacas de café. É realmente um absurdo. Bom, chegou ao ponto que nessa época muitas fazendas no interior de São Paulo elas eram fazendas de reprodução de escravos, né? Então as escravas, as negras, eram compradas, confinadas e colocadas em reprodução, né? Porque realmente o valor era muito grande, né? E aí vocês vão entender, né, a dificuldade de fazer a abolição da escravatura, que veremos na aula do dia 15, né? Mas esse vídeo eu vou gravar ele e vou lançar também no YouTube, no Encontro na História com o Fábio, tá? Que daí vai falar sobre o segundo reinado. Vai ser nosso segundo vídeo desses episódios. Aqui eu trago o tráfico negreiro, né? Responsável pelo desembarque aí de quase 5 milhões de escravos no Brasil, de escravizados no Brasil, né? Durante 3 séculos de existência da escravatura em solo brasileiro, né? Pegando daí, claro, Brasil colônia, né? O período joanino, né? De Dom João VI, e aí o primeiro reinado, o segundo reinado. Né? Negros no fundo do porão de um navio negreiro de 1835, né? Uma gravura. Era uma travessia do Atlântico. Inclusive tem um livro muito interessante que eu recomendo para vocês lerem, um rio chamado Atlântico. Mostra toda essa trajetória dos navios negreiros. Inclusive ele fala que os primeiros países, inclusive, a reconhecer a independência do Brasil foram os países africanos. Congo praticamente foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. É muito interessante esse livro. Então, ao longo de quase 9 anos de primeiro reinado, importantes acontecimentos passaram-se no Brasil. No aspecto político, a montagem do país passava obrigatoriamente pela elaboração então de uma Constituição. Para isso era necessária a convocação de eleições, né, para a escolha de deputados e a formação então de uma Assembleia Constituinte, né. Então a Constituinte iniciou seus trabalhos em maio de 1823, né? E a relação entre deputados e o imperador desgastou-se ao longo desse processo. Isso porque Dom Pedro queria a montagem de uma Constituição que centralizasse o poder nele. Os constituintes apresentaram um projeto de Constituição, então, que ficou conhecido como Constituição da Mandioca, mas ele não agradou Dom Pedro I. Né? O imperador, então, mandou tropas cercarem a Assembleia Constituinte em 12 de novembro de 1823. A Assembleia foi dissolvida e Dom Pedro I autorizou uma nova Constituição, né? uma nova elaboração, né? Que fosse elaborado novamente uma nova Constituição. Né? Aqui eu falo sobre a Constituição da Mandioca, né? Nesse slide a gente mostra, né, como é que funcionava essa. O candidato a senador, né, ele tinha que ter no mínimo 1.000 alqueires para se candidatar. Candidato a deputado, 500 alqueires. Né? O eleitor de província, 250 alqueires, e o eleitor de paróquia, 150 alqueires. Essa era a conhecida Constituição da Mandioca, por isso ficou conhecida dessa forma. Né? Era o que, para o candidato, né, para a pessoa se candidatar, era o poder de plantio, na verdade, né? A quantidade de terra que ela tinha. A Constituição do Império do Brasil de 1824, sobre a guarda do Arquivo Nacional, né? Essa aqui é a foto da capa da Constituição de 1824. A Constituição de 1824 tinha como principais fundamentos estabelecidos, né, a existência de 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador. Né? O poder moderador representava unicamente a figura do imperador e cedia-lhes direitos políticos plenos, né, diferente da monarquia parlamentarista que existe hoje, por exemplo, na Inglaterra, né, onde os deputados são escolhidos entre eles e eleitos entre eles. Né. Aqui não, aqui já o primeiro-ministro, vamos dizer assim, ele é escolhido pelos deputados e senadores, mas quem decide, né,
o nome realmente é o imperador, né? É dado 3 nomes e desses 3 nomes a figura do imperador é que escolhe. O imperador foi considerado figura sagrada e inviolável, né? Forma do governo escolhido foi então a monarquia com a transição do poder feita de maneira hereditária, né? Passando de pai para filho. As eleições foram estabelecidas como indiretas e o direito a voto era censitário, ou seja, foram estabelecidos critérios de renda para determinar quem teria direito a voto. Além desses critérios, foi estabelecido que somente homens livres e com mais de 25 anos poderiam votar. A Constituição também garantiu alguns direitos individuais importantes, como tolerância religiosa. Foi permitido o culto privado a outras religiões que não fossem o catolicismo, né? E proteção à propriedade privada e etc. Isso aqui é a capa do projeto pertencente ao acervo do Arquivo Nacional, né? Essa é de 11 de dezembro de 1823. A capa do exemplar que pertenceu então ao imperador Dom Pedro I. Essa aqui é o exemplar dele, usado pelo imperador. Brasil Império, nossa bandeira do Brasil Império. O verde representava, na verdade, a casa de Bragança, né, de Dom Pedro. O amarelo representava a casa de Habsburgo, da Dona Leopoldina. Os ramos vegetais que ornam, né, o losango são os vegetais de café e tabaco, né, 2 riquezas do Império, né, a coroa, símbolo do regime monárquico, e a cruz da Ordem de Cristo e a valorização do cristianismo no Brasil e da religião católica como a religião oficial. Aqui eu trago para vocês uma foto do mini exemplar da Constituição Política do Império do Brasil, impressa em 1826. Aqui a Constituição Política do Império do Brasil, primeira página. Essa aqui está no Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Tá? Essa aqui está preservada, né? Não incendiou junto lá no Museu Nacional do Brasil, lá no Rio de Janeiro, né? Museu Nacional do Rio de Janeiro. Quais foram os conflitos, então, do primeiro reinado? Né? Nós tivemos a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. Né? Trago duas figuras para vocês também, né? Que eu acho que sempre linkando a figura com a imagem, né? com a fala, a gente tem uma facilidade melhor de identificar e visualizar o que a gente está falando. Tentando colocar para vocês. Então, a Confederação do Equador, né? Nordeste, era uma das regiões mais insatisfeitas com o autoritarismo de Dom Pedro I, e a dissolução da Assembleia Constituinte gerou um grande ressentimento na região, a ponto da Câmara de Olinda anunciar que não reconheceria a Constituição de 1824, então eles não gostaram da dissolução daquela Assembleia Constituinte de 1823, né? Além disso, houve desentendimento entre as elites pernambucanas e o imperador a respeito da nomeação de um governador para a província. O resultado foi que em 2 de julho de 1824 então, teve início a Confederação do Equador, uma rebelião de caráter republicano que ganhou todo o Nordeste, liderado por Manuel de Carvalho Paes e Andrade e o famoso Frei Caneca. O levante espalhou-se pelo Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Piauí e Maranhão. A violenta reação de Dom Pedro, então, fez com que os rebeldes fossem contidos e muitos envolvidos fossem executados. Que não foi o caso de Manuel de Carvalho e Paes de Andrade, mas foi do Frei Caneca. Guerra da Cisplatina, um dos grandes erros estratégicos então de Dom Pedro, né, foi o seu envolvimento em um conflito com as Províncias Unidas da Prata, atual Argentina, pelo controle da Cisplatina, província mais ao sul do território brasileiro. Naquela época, o governo portenho incentivou então uma rebelião liderada por Juan Antônio Lavalleja, né, contra o governo brasileiro. O Brasil e Províncias Unidas entraram em guerra com
formalmente em dezembro de 1825, embora a rebelião tenha sido iniciada em abril. A situação econômica brasileira, então, não suportava o envolvimento do Brasil em uma guerra, né? O Brasil não estava em condições financeiras para isso, e o resultado acabou não sendo esperado pelo imperador. A Guerra Cisplatina foi desastrosa para o Brasil e para a reputação então de Dom Pedro I. O país precisou aceitar negociações com a Províncias Unidas pelo fim então da guerra. Desse acordo, ambos os territórios acordaram em 1828 em reconhecer então a independência da Cisplatina sob o nome de República Oriental do Uruguai. A derrota na Guerra Cisplatina teve um impacto muito negativo na reputação de Dom Pedro. Seu estilo centralizador também criou muitos problemas, né? Quanto mais acuado ficava, mais ele se aproximava do Partido Português, né, que era o seu defensor. E em 1830, né, propriamente no dia 20 de novembro de 1830, o jornalista italiano Libero Badaró foi assassinado nas ruas de São Paulo. Ele era um forte crítico de Dom Pedro I, né, e usava o seu jornal o Observador Constitucional para explicar o autoritarismo do imperador. A situação então política era tão tensa que defensores e apoiadores do imperador entraram em confrontos físicos nas ruas do Rio de Janeiro, né? E esses embates começaram no dia 11 de março de 1831 e duraram até o dia 16, né, ficando conhecido então como Noite da Garrafada. E traz uma imagem para vocês da Noite da Garrafada, né? Isso foi logo após a morte do jornalista. E aí vem então a abdicação de Dom Pedro I. Dia 7 de abril de 1831. Dom Pedro então abdicou do trono brasileiro em favor do seu filho Pedro de Alcântara. Mostra a figura aqui, né, de Dom Pedro abdicando, né, a família imperial, né, Dona Amélia, que nessa época ele já era casado com Dona Amélia, e seus filhos, né, entristecidos com a abdicação de Dom Pedro, né, lamentando a abdicação de Dom Pedro. A situação política então ficou muito ruim a partir daí, né, que Dom Pedro I acuado abdicou então do trono em nome de seu filho. E no bilhete de abdicação disse Dom Pedro: usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da independência e do Império Pedro. Aqui está o bilhete, né? Esse aqui é o bilhete original, né? Claro que é dificuldade da gente dar uma lida, até por causa da imagem, que não é perfeita, mas a gente pode ler ali o que está escrito ali. Né? Além do documento de abdicação, também redigiu uma carta de despedida, né? Essa carta também ela se encontra no acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Ela é datada dia 12 de abril de 1831, a gente consegue ver, ó. E assinado Dom Pedro de Alcântara, de Bragança e Bourbon. Assinatura dele ali embaixo, acho que todo mundo consegue visualizar. 12 de abril de 1834. Curiosidades, então. Palácio de Queluz. Mostra aqui o quarto onde Dom Pedro nasceu, em Portugal. Mostra, inclusive, e vale ressaltar a preservação, né, como ponto turístico e ponto histórico, né? Então, pena que o Brasil muitas vezes não conserva o seu lado histórico, né? Mas a gente vê a preservação em Portugal, então, do Palácio de Queluz e o quarto onde Dom Pedro nasceu e morreu. Aqui mostra Dom Pedro no seu leito de morte, então nascido no dia 12 de outubro, no Dia das Crianças, de 1798, Palácio Nacional de Queluz, em Portugal.
falecido no dia 24 de setembro de 1834, em Queluz, Portugal. Né? Para o Brasil era Dom Pedro I e para Portugal Dom Pedro IV. E aí eu começo a minha apresentação falando um pouco, na verdade, do Fica a Dica. O que é o Fica a Dica? São os pontos turísticos no Brasil. Aqui mostrando essa foto aqui do Museu Imperial, Museu do Ipiranga, em São Paulo, né? Bem interessante. Vale a pena a gente visitar. Aqui a gente tem o monumento à independência do Brasil. Embaixo desse monumento estão os restos mortais de Dom Pedro I, Dona Leopoldina, Dona Amélia. Aqui o túmulo de Dom Pedro I, né? Inclusive falando, primeiro imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, 28º rei de Portugal, né? Conhecido como Dom Pedro IV, Portugal. Aqui o quadro de Pedro Américo, e aqui em cima tá que eu falei para vocês da Casa do Grito, né? Claro que reformada, né? A Casa do Grito ela seria datada de 1844, né? Os seus registros escritos, né? Coloco uma imagem, eu e a minha filha na Casa do Grito. Vocês olham, entre eu e a minha filha tem um quadradinho ali, um quadrado. Ali mostra realmente a parede original da Casa do Grito. Paço Imperial, né, está localizado na região da Praça 15, na rua 1º de Março, antigamente chamada Rua Direita, uma das primeiras vias do Rio de Janeiro, erguido em 1743. Prédio colonial serviu como sede do reinado e do Império Brasileiro, né, depois da chegada de Dom João VI ao país. A região em que hoje está localizado o sítio arqueológico Cais do Valongo foi o mais importante porto de entrada de escravos no Brasil e fica na zona portuária, né, do Rio de Janeiro. Recentemente ela foi totalmente reformada, né, e é um ponto turístico importante hoje no Brasil, né. Aqui o Jardim Botânico, também importante local de visitação, né, construído por Dom João VI, inclusive para aclimatar plantas e espécies trazidas das Índias Orientais, né. O local teve vários nomes até chegar ao nome Jardim Botânico, né? Mas desde 1822 é aberto ao público e está recebendo visitas importantes, como recebeu a visita de Einstein, a rainha Elizabeth II, né, do Reino Unido. Aqui recomendo muito quem puder visitar, é o Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro, a 4ª biblioteca mais bonita do mundo. Eu tive a oportunidade de visitar essa biblioteca, esse Real Gabinete Português de Leitura, né? Para vocês terem uma ideia, essa foto aqui é uma foto de dentro do gabinete. É lindíssimo. Quem tiver a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, não deixe de visitar o Real Gabinete Português de Leitura. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Importante ponto turístico aí do Rio de Janeiro. Ali vocês têm acesso a vários documentos antigos. Claro que a gente hoje não tem acesso fisicamente, né? Mas a gente pode solicitar o documento e consegue ver por computador os documentos arquivados na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Esse prédio aí não é o primeiro, ele é o segundo prédio, né? A Biblioteca Nacional ela esteve em outro local, depois foi construído esse, né? E
e todo o acervo foi para aí. E aqui é a Quinta da Boa Vista, né, que infelizmente é o museu que prendeu fogo, né, era uma perda praticamente total, né, olha como é que era o museu e olha como é que hoje está o museu, né. Isso foi exatamente em 2018, né. É uma pena, era o maior museu da América Latina de antropologia, né? E então a gente tem uma ideia da perda irreparável, né? O dano irreparável que é a perda desse museu para a gente. Aqui, mais uma vez, eu trago para vocês duas imagens. A primeira imagem é da sala de audiência que ficava no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Essa imagem não existe mais, essa sala não existe mais, se perdeu. Um trono que foi usado por Dom Pedro I, o assento foi usado por Dom Pedro I e Dom Pedro II nas suas audiências no Palácio da Quinta da Boa Vista. A segunda imagem é já em Petrópolis, no Palácio Imperial, é o trono de Dom Pedro II. Esse museu vocês hoje têm condições de visitar, está preservado e vale muito a pena quem tiver a oportunidade de visitar e ir até lá. Né? E eu finalizo, né, com a exumação do corpo de Dom Pedro, né. O Museu do Ipiranga ele tá sofrendo várias reformas e vai ser reinaugurado em 2023. E uma das etapas foi a exumação do corpo de Dom Pedro I e as imperatrizes, Dona Leopoldina e Dona Amélia. Com o crânio de Dom Pedro foi realizado através de um artista plástico, né, a reconstituição de como seria a face de Dom Pedro I, né, em 3D. E essa seria a face dele. Né? A segunda live ela foi feita no dia 15 de outubro, né? E eu agradeço muito a todos os colegas e as pessoas que estão assistindo essa live. Realmente é muito importante para o canal O Encontro na História com o Fábio, né? E fica a dica aí. A próxima live, o próximo vídeo, na verdade, será falando sobre o Segundo Reinado, um vídeo muito importante, e quem tiver a oportunidade de assistir, que possa estar assistindo. Muito obrigado a todos por estarem acompanhando os vídeos.